Vamos falar um pouquinho sobre o uso correto e adequado de cada equipamento de segurança dentro dos veículos. Estou falando de proteção às nossas crianças, tá? Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Essa é uma dúvida recorrente aqui entre os nossos ouvintes do CBN Vitória. E é por isso que a gente foi pedir ajuda ao Detran. Quem está conosco ao vivo é o diretor de habilitação e veículos do Detran aqui do estado, o Rafael Piecar. Ei, Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos escutam. Obrigado pelo espaço. Eu é que agradeço. Rafael, é muito comum, né, das pessoas terem dúvidas, porque quando o bebê chega na família que começa a despertar um pouco, né? Como é que deve funcionar? O que eu tenho que ter? Exatamente. Essa, de fato, é uma dúvida comum e ela chega quando a gente, de fato, vira pai, né? Uhum. Comigo foi assim também, a gente não acompanha isso. E depois você começa a se aprofundar no assunto, né? E aí a gente tem 4 tipos de dispositivos, né? Que é o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação e o próprio cinto de segurança, né? Isso. E para cada idade, para cada fase dessa criança, tem um específico. Temos sim. Aí a gente começa com o recém-nascido, né? Que ele é posicionado no bebê conforto. O dispositivo a ser utilizado é o bebê conforto até 1 ano de idade, ok? Uhum. E aí esse bebê conforto ele tem que estar virado no sentido contrário do veículo. Ele tem que estar de frente para o banco, né? No banco de trás, de frente para o banco. Depois de 1 ano de idade, a gente muda do bebê conforto para a cadeirinha. Aí a cadeirinha a gente vai acompanhar essa criança de 1 até 4 anos de idade, só que agora com a cadeirinha virada para frente, no mesmo sentido do veículo, também no banco de trás, né? E depois a gente vai para o assento de elevação, que é com 4 anos de idade até 7 anos e meio ou até 1,45 de altura. Aí posicionado no banco de trás, com a utilização do cinto de segurança do próprio veículo, né? E acima de 7 anos e meio até os 10 anos, e a altura superior a 1,45, é só o cinto de segurança mesmo no banco traseiro. O que vocês costumam muito de encontrar no trânsito? É o bebê no colo da mãe ou da guarda ali, do acompanhante? A gente tem N possibilidades. A gente tem o bebê que às vezes está chorando e a mãe pega e transita com esse bebê no colo. Além de, claro, a gente está falando de uma infração de trânsito, mas a gente está falando da preocupação principal com a vida, né? Que é a segurança das crianças, né? A gente vê muita criança na cadeirinha com o cinto de segurança da cadeirinha, porém a cadeirinha solta. Então a gente tem N possibilidades que você encontra no cotidiano aí do trânsito, né? Cadeirinha solta? Porque a cadeirinha ela tem a fixação no veículo, né? Sim. Seja pelo cinto de segurança ou pelo dispositivo Isofix, que é a fixação dela no veículo, né? E a utilização do cinto da própria cadeirinha, né? Sim. E aí a pessoa não faz essa fixação correta? Exato. Compra a cadeirinha e não fixa ela no lugar direito? Compra a cadeirinha e só repousa a cadeirinha sobre o banco, e aí a criança continua da mesma maneira, de forma insegura. Ela vai estar presa à cadeirinha, porém a cadeirinha vai estar solta, então é uma criança solta dentro do carro, né? Acho que as pessoas talvez não tenham ideia, né, do qual é o risco de projetar essa criança numa freada, né? Exatamente. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, Fernanda, as pessoas se preocupam, é só uma quadra, eu só vou até a padaria, mas a gente nunca sabe quando pode acontecer um acidente de trânsito, né, um sinistro de trânsito, e a gente se vê envolvido numa possível tragédia aí. Assim como a ausência da cadeirinha, né, e quando você faz a fixação do cinto direto nessa criança que não tem uma altura suficiente para proteção do pescoço. Exato, é por isso que a legislação ela traz além da idade a altura, por conta da fixação, porque aí o cinto ele torna perigoso mesmo até a fixação no pescoço, se a criança não estiver no dispositivo correto e na altura correta para a utilização, né? Uhum. Vocês iniciaram uma nova campanha sobre o uso correto das cadeirinhas? É uma campanha que está bem legal, é uma campanha marcante, né? A gente tentou mexer mesmo com o sentimento dos pais, principalmente, né? Dos pais e demais responsáveis pelas crianças, sobre a importância e a utilização da cadeirinha. Ela é uma campanha que também
envolve tecnologia, né? Ela é feita toda com o uso de inteligência artificial, com imagens geradas de inteligência artificial sobre um futuro que aquela criança teria, e no final ela traz aquele baque, aquele susto de que tudo aquilo só foi possível por conta do uso de inteligência artificial, porque na verdade aquela criança foi transportada sem a cadeirinha naquele dia, né? Então mexe com o sentimento. A gente que é pai, a gente fica de fato mexido, mas é importante a gente alertar e preocupar a sociedade com o uso devido dos dispositivos de segurança. E até porque assim, você até pode se achar um bom motorista, o problema é que você não sabe quem é que está no trânsito dividindo o mesmo espaço contigo, né? Pois é, o trânsito ele é coletivo, né? Eu posso me ver envolvido num acidente ou num sinistro de trânsito sem que eu tenha provocado, né? Então, de fato, a gente tem que zelar pela nossa segurança e pelos demais, né? Rafael, uma dúvida que chegou aqui agora há pouco, eu acho que é comum também. Há tanta exigência, né, para veículos de passeio da própria família, mas quando vai para um transporte escolar, quando vai para um transporte que é coletivo, por que não há essas mesmas especificações? A gente tem a regra posta, né, e aí as exigências e a regra de transporte, ela está pautada na resolução 819 do CONTRAN, e aí a gente consegue seguir, a gente tem que seguir umas normas federais, né, da exigência daquelas normas, né, a gente não pode ir além do que está posto na legislação federal. Então, a gente se limita a cumprir o que está previsto na legislação, né? Uhum. No caso de transporte escolar, né? Van, micro-ônibus, qual é a regra segura? Falhou, desculpa. Perdão, vou repetir aqui a pergunta. No caso do transporte, quando a gente bota as crianças na escola, né? E tem o transporte escolar, qual deve ser a conduta segura de um pai, de uma mãe e até do dono do transporte? A gente sempre preza e orienta o uso correto dos equipamentos, né? Então, a gente está falando, por mais que a legislação, porventura, venha a não exigir, a gente recomenda o uso, né? Para trazer essa segurança para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, que a fiscalização dentro dos bairros, ela deixa muito a desejar, principalmente em regiões, segundo o ouvinte, aqui de periferia. Como é que é esse controle de vocês? A fiscalização na via pública, no trânsito, ela é extensa para diversos órgãos, né? A gente tem, no caso dos municípios que possuem o trânsito municipalizado, a competência para fazer a fiscalização pelas guardas municipais e as guardas de trânsito, tem a polícia militar também, os próprios agentes de trânsito do DETRAN, e aí nas rodovias a gente estende isso tanto para a polícia militar quanto para a polícia rodoviária federal. Uhum. E aí cada órgão de fiscalização ele tem a competência sobre aquela via, né? Uhum. Mais um ouvinte aqui falando sobre transporte escolar. Ele disse que outro dia ele parou no semáforo ao lado de um, tá? E tinha criança com o pé na janela, e o risco, né, disso acabar resultando e levar até o motorista a um acidente. A gente tem, por isso que para a regra de transporte escolar a gente tem, além do condutor, a gente tem um acompanhante, né? Uhum. Que ele tem que fazer o acompanhamento dessas crianças atrás, e a orientação da devida posicionamento dessa criança dentro desse transporte escolar, que é aquilo que a gente falou, né? O que importa é a segurança, e a gente precisa de fato dessa orientação, dos pais terem essa visão atenta e acionarem o transporte escolar sobre essa preocupação com o translado das crianças, né? Entendido. Rafael, te agradeço pela entrevista, viu? Bom trabalho aí no DETRAN. Tá bom, Fernanda, obrigado, bom dia para todos, tá?